Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Camila Barbalho, uma das fundadoras do CSX Week, que hoje é considerado o maior e mais influente evento sobre o sucesso e experiência do cliente da América Latina. Além disso, sou fundadora da Key University, uma instituição de ensino que capacita profissionais na área de Customer Success e Customer Experience. Como vocês sabem, todos os anos a gente chama grandes profissionais para falar um pouquinho mais sobre a área de CX, de CS, como é a carreira desse profissional e selecionamos, e o máximo de tudo isso é que nós selecionamos palestrantes de alto nível que realmente vai conseguir trazer conteúdo de relevância. Mas, antes de passar para ele, eu vou aqui passar para o meu parceiro Eric para poder se apresentar. Vai que é sua, Eric. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né? Assim como a Camila, eu também sou um dos fundadores do CSX Week, da Key University. E hoje a gente escolheu um tema muito bacana para conversar, que é sobre software de gestão da experiência do cliente, tá? E a gente está trazendo para vocês uma empresa que ela é líder e pioneira nesse segmento. Ela atua em mais de 15 escritórios globais e possui mais de 1.000 marcas que confiam na sua plataforma. Então, a gente está falando realmente com uma empresa especialista no assunto sobre gestão da experiência do cliente. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos o Gustavo Suede, que ele é Customer Success Senior Manager Latam da Medalha. Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Camila. É um prazer enorme estar aqui com vocês na CSX Week. O prazer é todo nosso, Gustavo. Gustavo, você é um profissional com mais de 18 anos de experiência no mercado, né? Tanto na área de CX, CS, planejamento estratégico, enfim, já tem aí uma bagagem muito grande no mercado. E eu queria começar a nossa entrevista de hoje falando um pouquinho sobre o básico. Eu queria falar sobre como é que funciona na prática a gestão da experiência do cliente. No dia a dia, como é que a gente consegue fazer isso? Ótima pergunta, Eric. A gente aqui na Medalha trabalha com um modelo de gestão de experiência que tem 4 componentes. E é um modelo que a gente chama dos sinais até a ação. Vou passar rapidamente aqui com vocês sobre sobre essas 4 componentes. A primeira delas é a captura de sinais. Então, todo programa de experiência do cliente ele precisa começar com a captura, com a escuta dos sinais que o cliente está emitindo para a gente todos os dias, né? Seja através das pesquisas, quando a gente vai ativamente perguntar o que ele está achando da interação com as nossas marcas, os nossos produtos e serviços, seja através de outros sinais que ele vai deixando com a gente, por exemplo, no navegação nos canais digitais, frequência de visita à loja, enfim. Então, tem um conjunto de dados aqui que a gente precisa, que é o nosso insumo, né, principal de um programa de experiência, que é ouvir a voz do cliente por essas diferentes maneiras e canais. Então, a gente começa por aí, né, captando os sinais. Depois disso, a gente precisa ser capaz de gerar insights a partir desses sinais. O que significa isso na prática? Significa que a gente vai escutar um monte de coisa dos clientes e a gente precisa entender o que isso efetivamente significa, o que isso quer dizer para a gente em termos de negócio, né? E como é que a gente pode pegar isso que eles estão contando para a gente e melhorar a nossa entrega como empresa, né? Seja, de novo, de produtos, serviços, dos processos nossos de negócio para o cliente. Então, o cliente está contando uma coisa, a gente começa a capturar isso através da voz do cliente de maneira massiva, isso vai aparecendo na nossa plataforma. A nossa plataforma ajuda a gente a processar, inclusive, já esses insights, direcionando os grandes temas que estão aí mais quentes, tanto aqueles que estão levando a satisfação dos clientes, quanto aqueles que estão levando a reclamações, a insatisfação de uma parte dos clientes. Então, a partir daí, a gente começa a ter, de fato, o dado já processado e transformado em inteligência para o negócio para a gente começar a atuar. Feito isso, a etapa 3 do modelo é a gente distribuir esse dado para quem precisa efetivamente receber. Né? Então, tipicamente, uma área de CX é a área que vai fazer a interlocução, a tradução entre a voz do cliente e as áreas de negócio. Né? Essa parte também é muito importante a gente ter, porque normalmente quem vai, né, precisar trabalhar sobre o feedback do cliente são as áreas de negócio. E o CX vai entregar para ele esses insights processados e a plataforma de tecnologia, mais uma vez aqui, ajuda a gente a democratizar esse conhecimento, né? Para deixar isso bem tangível aqui para vocês, né? Uma coisa é cada área fazer a sua pesquisa e ouvir o seu cliente para aquela parte do processo que ela atua. Outra coisa, a gente tem uma área que está, né, representando a companhia junto aos clientes na escuta contínua deles e capturando isso, transformando isso em inteligência para o negócio e direcionando ativamente para as áreas
que precisam atuar sobre aquilo. Então, é uma questão de produto que está surgindo, vamos levar para o time responsável de produto. É uma questão sobre processo de pagamento, por exemplo, vamos levar esses insights que estão sendo gerados aqui pela escuta da voz do cliente para a área que processa pagamentos. Né? Então, essa é a nossa terceira componente. Falamos de sinais, falamos de insights a partir desses sinais, falamos de distribuição e engajamento da companhia. E a quarta etapa, finalmente, uma vez que a gente distribui esses insights, a gente garantir que a gente efetivamente vai trabalhar sobre eles, né? Que é a ação. Por isso que o modelo se chama dos sinais para ação, que é o primeiro e a última parte do modelo. E a ação nada mais é do que a gente garantir que, e aí a tecnologia também ajuda a gente nisso, né? Que a gente vai ser capaz de acompanhar e monitorar a evolução dos planos de ação que vão ser desenhados a partir da voz do cliente. Então, a nossa visão de gestão do cliente, ela é representada por esse modelo, né? Que tem aí as 4 componentes que a gente discutiu: os sinais, insights, engajamento da companhia e, por fim, garantir que cada área de negócio da companhia, uma vez que recebe os insights corretos para ela, vai ser capaz, vai ter todas as ferramentas aí para atuar, e a gente, como área de CX, vai ser capaz de monitorar o cumprimento, a implementação e a efetividade desses planos de ação. Poxa, eu gostei bastante de encaminhar diretamente para as áreas responsáveis, né? Tipo, financeiro vai para financeiro, é produção. Eu acho que é muito bacana. Mas eu vou deixar Eric falar os comentários, porque Eric é um comentarista. Alguém né? falou, Eric tá Ele comentando. tá falando e eu tô imaginando uma imagem na minha mente aqui, né? Tipo, os 4 pontos que ele tocou. Então, assim, de maneira muito gráfica, apareceu na minha mão uma central de distribuição. Tipo, você está processando os sinais ali. Inclusive, a grande vantagem de ter esse sinal centralizado, de certa forma, é que você pode analisar correlações, né? Isso é muito interessante, porque você pode ver pontos que, se você medir de maneira isolada, você não conseguiria ver isso. Né? Então, é bem interessante essa visão que ele trouxe. Gostei muito. E garantir que vai ser feito, né? Porque muita gente aplica, mas também não resolve o problema. Então, garantir que vai ser resolvida aquela ação. Do final à ação, gostei. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Gustavo, me diz uma coisa. O CX Week, esse ano, vai falar sobre a era total, né? Da experiência do cliente. Como é que a plataforma da Medalha ajuda nessa visão de 360 graus? Olha, uma ótima pergunta, Camila. E a essência do papel da tecnologia no programa de CX, na minha visão, é exatamente esse. É garantir que a gente vai conseguir não só capturar uma visão 360, uma visão muito ampla do cliente, né? E quando a gente está falando ampla aqui, é na interação dele com a gente nos diversos canais, nos diversos momentos da jornada que ele cumpre, né, com a gente como empresa, como também vai ser capaz, de novo, né, de processar isso e entregar para quem precisa receber. Então, para dar um dado curioso para vocês, né, quando a gente fala de sinais, e aí fala, linkando isso com experiência total, né? Hoje, na Medalha, a nossa estatística interna aqui, que mais ou menos 80% de todos os sinais que a gente captura já são sinais que vêm de outras fontes que não são pesquisas. O que isso quer dizer? Né? A gente tem as pesquisas que a gente manda e pergunta, né, que é o feedback solicitado para o cliente, elas são certamente uma fonte muito importante de conhecimento da experiência do cliente, mas com a tecnologia, né, principalmente com a tecnologia digital, a gente consegue hoje capturar, além desse feedback, que é o feedback que a gente está pedindo ao cliente para dar para a gente consegue capturar centenas, dezenas, milhares de outros sinais desses mesmos clientes interagindo com a gente todo dia, e isso dá, com certeza, uma visão muito mais ampla de como está sendo a experiência dele, porque a gente está complementando uma visão, a gente está, né, perguntando, ouvindo o que ele está contando para a gente também está observando como ele está se relacionando com a gente. E isso só é possível através de tecnologia. Né? A gente fazendo isso por diversos canais e de maneira em escala, super escalável, né? A gente está falando aqui, a Medalha tem clientes, né, enormes no mundo inteiro, então a gente está falando de centenas de milhões de sinais processados por ano para cada um desses clientes, e também em tempo real. Então, a gente consegue fazer isso tudo oferecendo para o cliente uma visão atualizada, para o nosso cliente Medalha, uma visão atualizada do cliente dele, do ponto de vista de experiência, enfim, o tempo inteiro, e a tecnologia é fator fundamental para viabilizar isso. Muito bom. E essa coisa, quando a gente fala de captura de sinais, né, sempre vem muito na mente a pesquisa de satisfação. Tipo, a pesquisa de satisfação acaba sendo uma espécie de bala de prata ali, né, e você traz agora uma visão complementar a isso. Tipo, a pesquisa não é a única fonte de informação, né, existem muito mais sinais. É só uma de tantas né? outras que podem
Você pega Exatamente. aí no meio do Eu caminho. acho que essa é uma ampliar esse leque é uma coisa muito importante, né? Muito bom. Bom, mas já que a gente está falando de 360 graus, vamos falar aqui sobre um tema que está muito em alta também, que é a experiência do colaborador. Se fala muito de experiência do cliente e que para que as empresas consigam entregar uma boa experiência para o cliente, o colaborador também, né, o funcionário também precisa ter uma boa experiência. Eu queria ouvir a sua opinião como especialista. Como é que você vê a relação entre CX e o EX? Olha, Eric e Camila, esse ponto para a gente é super relevante aqui na Medalha. A gente tem acompanhado nos últimos anos, assim, nos anos mais recentes, que as empresas que lideram o mercado do ponto de vista de experiência, né, e consequentemente de resultados financeiros também, elas já entenderam que essa conexão é muito importante, muito forte, e já estão investindo em desenvolver melhor a experiência do colaborador, né? A experiência do colaborador aqui ela é muito crítica, ela anda de mão dada com a experiência do cliente por dois motivos, né? Primeiro que a gente pode, como companhia, aprender muita coisa sobre melhoria de experiência do nosso cliente através dos nossos colaboradores, porque eles estão ali vendo todos os processos sendo feitos, né? Isso vale tanto para o time que está ali no dia a dia, né, na interação direta com o cliente, seja no atendimento, seja na loja, seja, né, oferecendo, entregando um serviço ou produto diretamente para o cliente, seja também por pessoas que estão interagindo com o cliente de maneira indireta, através de atividades de back-office, por exemplo. A gente falou aqui de pagamento, de processamento de pagamento. Imagina quanto que a gente não pode aprender antes de chegar no cliente, que um processo do nosso pagamento pode ser melhorado se a gente estiver ouvindo o nosso colaborador que está inserido nesse processo, com esse objetivo, né, com o objetivo de entender qual é a visão dele sobre a experiência que a gente está entregando para o cliente. Então, esse é um ponto fundamental. E, além disso, né, naturalmente, a experiência do colaborador envolve melhorar a própria, né, a rotina dele, né, as facilidades que ele tem para trabalhar, para fazer com que ele fique mais produtivo, que ele consiga, né, resolver melhor os problemas, entregar melhor, ser mais ágil, ser mais resolutivo. Então, tudo isso faz parte de um programa de escuta do colaborador, né? E aí são esses pontos que são muito conectados, né, com a experiência do cliente. Assim como a gente também pode, né, quando a gente está falando de integração aqui das visões, a gente também pode aprender muito sobre como melhorar a experiência do colaborador através da escuta do cliente, né? Por exemplo, o cliente pode dar um feedback dizendo, né, reclamando, por exemplo, de uma demora no atendimento. E isso é comum, tá? A gente vê isso nos feedbacks dos nossos clientes. Às vezes fala, poxa, eu estava na loja esperando o atendimento, foi super demorado, e eu reparei que dos 10 posições de atendimento só tinham duas ocupadas naquele momento, as outras estavam todas vazias. Esse é o tipo de feedback que, né, impactou a experiência do cliente e deveria acender uma luz amarela para a empresa para checar o que houve com aquela capacidade naquele momento, né? Era assim mesmo que a gente tinha planejado? A gente deveria estar operando com aquela capacidade reduzida? Não era? Se era uma decisão, será que a gente precisa rever, né? Porque mudou, de repente, o comportamento daquele ponto específico, a gente precisa reforçar a capacidade num determinado momento que foi sinalizado pelo feedback do cliente. Então, essas coisas andam muito de mão dada, e por isso que as empresas que a gente tem observado aqui, que estão na frente já do ponto de vista de experiência, elas já entenderam isso, já investem praticamente igualmente em experiência do colaborador, como investem em experiência do cliente. Muito importante, né, a experiência do colaborador. Que cliente, colaborador feliz agora fatura mais. Eu vi uma reportagem recentemente no LinkedIn. Eu acho que essa ideia de que tem muita informação com os próprios colaboradores, né? Porque o funcionário ele tem muita informação da experiência do cliente. Então, os feedbacks deles, né, ouro também, né? O que pode melhorar em relação à experiência do cliente. Exatamente. Eu acho que são duas vertentes que você trouxe de maneira muito legal. Essa questão da informação que ele já tem e melhorar as próprias condições de trabalho dele, né? Eu acho que são coisas interessantes. Bom, eu queria ir para um ponto que a gente está sempre abordando esse ano, que é a inteligência artificial. Porque hoje, inteligência artificial, você vê em tudo que é notícia, né? Você liga a TV, você no YouTube, em qualquer lugar está se falando de inteligência artificial. E eu queria ouvir a sua opinião em relação, como é que você enxerga os benefícios da inteligência artificial aplicada à gestão da experiência do cliente? Como é que a gente pode tirar proveito dessa tecnologia, surfar nessa onda aí? Ótimo ponto, Eric.
De fato, assim, a inteligência artificial, ela representa uma revolução, né, no que a tecnologia é capaz de entregar do ponto de vista de análise de experiência. A gente aqui na Medalha já usa há alguns anos, e é muito reconhecida essa funcionalidade pelos nossos clientes, que é aplicar a inteligência artificial para análise de feedbacks não estruturados, que nada mais são do que os textos, né? Aqueles campos de texto livre que você pede para a pessoa descrever, por exemplo, o porquê de uma nota, o porquê de uma avaliação que ela está dando numa pesquisa para a gente. Esses feedbacks normalmente são muito ricos, mas sem um auxílio de inteligência artificial, por exemplo, o que se tinha que fazer antigamente é você botar a gente para ler isso, né? Ler e tentar classificar na mão o que aquilo significava. Não, esse feedback está relacionado ao assunto A, esse aqui é o B. Só que isso não é escalável, né? A gente está falando aqui de processar programas muito volumosos, né? Com muitos clientes e muito feedback sendo gerado diariamente. Então, um dos papéis que a gente já aplica aqui, já aplica, né, há bastante tempo e de maneira muito abrangente para os clientes, é a inteligência artificial para análise de texto. Isso ou seja, isso possibilita que a gente rode algoritmos, a gente tem o tempo inteiro recebendo textos, feedbacks em texto, e o nosso algoritmo está o tempo inteiro processando isso e classificando qual é o assunto que está ali naquele feedback, e pode ter mais de um assunto, tá? Isso é muito comum, né? A pessoa trazer mais de um assunto no mesma caixa de texto de comentário. Então, a gente consegue, com os algoritmos, identificar quais são os temas que estão sendo tratados ali. Mais do que isso, a gente consegue também identificar o sentimento que estão associados aos comentários, né? Então, a gente consegue dizer ali se aquele feedback é um feedback que tem um sentimento positivo, ou seja, que está associado a uma boa sensação do consumidor, ou se ele é negativo. E também a gente faz isso dentro do comentário, se a gente consegue saber, né, para um conjunto ali, se a pessoa escreveu um parágrafo, ou 2 ou 3, a gente consegue, por cada frase que ela escreveu, identificar qual é o tema que aquela frase se relaciona e qual é o sentimento que está associado a ela. Isso, então, é uma realidade né, que já existe na Medalha há alguns anos, tá? Então, a gente já faz isso há alguns anos e já aplica, e os nossos algoritmos são muito sofisticados hoje já de análise de texto. Além disso, a gente hoje já está explorando essas novas tecnologias, né? Como tem se falado muito, por exemplo, da tecnologia que se baseia o chat GPT. Essa é uma nova fronteira que a gente entende que vai trazer as possibilidades incríveis para os clientes, né? Não só do ponto de vista de análise, mas como também de algumas integrações, construção de pesquisas, enfim. Tem um time já da Medalha dedicado a isso, trabalhando para ver como é que a gente incorpora isso nas nossas plataformas de uma maneira que seja segura do ponto de vista né, de informação, que esse é sempre um critério para a gente definitivo de adoção de uma nova tecnologia. Então, a gente tem que entender que é super seguro para os clientes e também que é economicamente viável, né, para a gente adotar. Mas eu acho que como todo desenvolvimento tecnológico, muito rapidamente esses dois critérios vão estar atendidos, a gente vai conseguir trazer umas novidades bacanas aí para o mercado e para os nossos clientes do ponto de vista de novas aplicações de inteligência artificial a favor de bons programas de experiência do cliente e do colaborador também. Então, imagina só, se com a inteligência artificial que já consegue melhorar tanto, quando chegar essa nova tecnologia, na verdade, chegar, né? Quando integrar essa nova tecnologia vai ajudar ainda mais. Quando você estava falando, eu fico pensando assim, o quanto a área de experiência do cliente ganha dentro das organizações, como contrata uma empresa como a Medalha, né? Que já te dá o caminho certo, que já te dá o que está acontecendo, onde é que eu tenho que resolver, onde eu tenho que cuidar, onde é que eu preciso realmente juntar esforços para resolver. Para quem trabalha, sabe o diferencial de ter uma plataforma boa e que te direcione para o caminho certo também, porque não adianta nada eu ter as informações e não ser direcionada de forma correta. Então, bacana, Camila. Se eu puder comentar rapidamente esse ponto, eu acho esse ponto super importante. E antes de trabalhar na Medalha, eu fui cliente da Medalha, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente faz super bem aqui na empresa a gente investe muito na construção de comunidades. Então, a gente tem, por exemplo, comunidades de grupo de usuários que estão espalhados aí no mundo inteiro e recorrentemente trocam experiências entre si, né? Então, a gente consegue fomentar que a própria comunidade alimente a comunidade, né? Então, são usuários ajudando usuários a desenvolver os programas. Além disso, a gente tem uma série de especialistas aqui dentro, especialistas em tecnologia, especialistas em setores da economia, e tipicamente pessoas que têm muita bagagem também executiva anterior a estar aqui na Medalha, que fazem com que essa entrada no programa, eu achei ótimo esse teu ponto, né? Que a tecnologia é um viabilizador importante, mas tem outras coisas que a gente precisa para botar um programa em funcionamento, de experiência, e a Medalha consegue entregar essas duas coisas de maneira bastante interessante para os clientes.
Bacana. Você, Eric, você faz um comentário. Não acredito que você não vai fazer um comentário. Não, eu tava. Esse negócio de comentário é engraçado, assim. Eu estava falando do chat GPT, né? E quando você falou do processamento de informação que vocês fazem, que é humanamente impossível, né? Você ir lendo aquilo, e depende do humor da pessoa que está lendo, se ela está cansada, se o time de futebol dela ganhou ou não ganhou. E a interpretação humana abre margem, né, para muita variação. Quando você faz isso através de um algoritmo, isso é muito mais seguro, de certa forma, muito mais padronizado, né? E aconteceu um fato curioso, acabei nem comentando com você, mas aconteceu um fato curioso, numa consultoria que a gente estava fazendo, em algum momento tinha um termo de abertura de um projeto lá, e aí eu elogiei o termo de abertura do projeto. Disse, cara, ficou muito bom isso aqui, parabéns, vocês fizeram de uma maneira muito bacana. E aí a pessoa ficou assim, foi parabéns, tal. Aí várias pessoas começaram a dar parabéns, e ela disse assim, gente, eu vou falar a verdade, quem fez isso aí foi o chat GPT. Olha aí. Eu disse, cara, e assim, até onde isso vai, né? Você sai de uma etapa de análise para uma etapa de criação. Isso é muito E bacana. ajuda bastante o profissional na ponta ali. Mas vamos voltar aqui às nossas perguntas. Gustavo, o mundo digital hoje é muito rápido, né? A velocidade que você se engaja e desengaja é muito fácil pela quantidade de conteúdo e coisas que acontecem no dia a dia. Na sua percepção, como é que é possível engajar na área de CX? Você consegue ver uma construção de engajamento nessa área? Se sim, como? Explica aí pra gente. É uma ótima pergunta, Camila. Uma pergunta difícil também, mas eu vou tentar dar a minha contribuição aqui. Acho que sim. Eu acho que tem uma questão que a gente tem que considerar que é muito difícil a gente falar hoje no consumidor digital, né? Existe o consumidor, né? E o consumidor que está exposto a experiências digitais e experiências não digitais também, né? Analógicas, tradicionais. E isso é muito importante a gente considerar quando a gente está falando né, de experiência. O digital, para ser né, prático aqui, né, ele traz várias vantagens do ponto de vista de monitoramento de experiência, porque é muito mais fácil a gente capturar sinais que não são solicitados, né, como as pesquisas, por exemplo, no meio digital, porque a gente tem ali várias maneiras de monitorar, né, quando o cliente está logado com a gente, o que ele fez, quanto tempo ele ficou, se ele clicou, se ele não clicou, se ele viu, onde ele parou de ver alguma coisa. Então, é muito, né, o meio digital oferece um ambiente muito propício para a gente fazer um monitoramento, claro, também com a tecnologia correta disso, né, da experiência e poder também atuar imediatamente, né? A gente consegue hoje, a Medalha tem tecnologia, por exemplo, para fazer intervenção em tempo real, numa experiência que o algoritmo identifica que não está sendo a experiência padrão esperada, né? Tem algum desvio ali que parece que o cliente não está entendendo, ou não está encontrando o que precisa, ou não está, né, tá demorando mais fazer um determinado processo. Então, o meio digital, ele oferece umas vantagens. Agora, esse mesmo consumidor que está tendo a experiência no meio digital, ele acaba levando uma parte dessa expectativa para outras experiências analógicas, né? Eu lembro que, né, trazendo um exemplo aqui, né, na minha vida anterior à Medalha aqui, quando eu estava trabalhando com o CX, uma das discussões que a gente tinha era como é que a experiência digital era exatamente essa, como é que a experiência digital, eu trabalhei numa empresa de educação superior, né? Então, como é que a experiência digital dos alunos influenciava a experiência em sala de aula física, né? E não só a digital com educação, a digital com outras coisas, né? Porque a gente recebia feedbacks lá, por exemplo, tipo, olha, mas eu vejo na minha plataforma de streaming, o vídeo tem essas funcionalidades aqui, por que eu não consigo assistir aula digital da mesma maneira? Né? Então, esse consumidor digital, na verdade, é o mesmo consumidor que está sendo exposto à experiência digital, e isso impacta as expectativas que ele vai criando, né, para todas as experiências, tanto as digitais, naquele segmento como em outros, da mesma forma que essas experiências também analógicas. Né? Agora, para a gente, voltando aqui para o nosso tema, né, de experiência total, é espetacular o meio digital quando a gente tem a tecnologia certa para fazer o monitoramento dela, porque, de novo, né, a gente consegue capturar uma série de outros sinais aí de experiência, então a gente consegue ter uma visão muito mais rica do cliente, né, como ele está navegando entre marcas, entre canais, a gente consegue fazer isso, e também consegue atuar em tempo real, a partir desse monitoramento da experiência. Você está falando muito de feedback, né? E eu estava lembrando aqui a Medalha, ela já ganhou muitos prêmios. E são prêmios, assim, muito relevantes. E eu não podia deixar de falar nessa entrevista, falar da premiação, né? Recentemente vocês foram eleitos como uma empresa líder, né, pela Forrest.
como empresa na categoria de gerenciamento do feedback. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está nos assistindo aqui, a importância, né, da premiação, tá? E como é que é para vocês participar dessa premiação e, enfim, conseguir essa conquista. Essa sensação de ganhar deve ser muito gostosa, né? É bacana, certamente né, é uma sensação muito boa de dever cumprido. Esse trabalho certamente é um trabalho de todas as mãos que estão na medalha, né? Eu vou aqui, né, representar, né, uma quantidade muito grande de pessoas no que eu vou falar aqui agora, mas é realmente uma sensação de dever cumprido muito grande para a gente. Essa avaliação é uma avaliação externa e independente, né, que avalia as principais plataformas de gestão de feedback, de experiência do cliente no mundo. A gente tem que submeter, se a gente quiser participar, né, a gente tem que submeter lá uma série de evidências, é muito criterioso, né, são 31 critérios que são avaliados para essa certificação, para essa avaliação da Forrester. Então, teve um grupo, né, um grupo muito grande de pessoas da medalha, especialistas aqui, dedicados a explicar, apresentar as evidências exatamente no detalhe, como é que cada uma das coisas que a gente diz que a gente faz, como é que a gente efetivamente faz isso para os nossos clientes. A gente teve uma avaliação, a pontuação mais alta possível em 24 dos 31 critérios dessa avaliação que vocês comentaram, incluindo o feedback solicitado, engajamento, processamento de linguagem natural, que é um pouco da inteligência artificial aqui, análise de texto que a gente comentou, melhora o sistema de CX, enfim. É uma avaliação realmente muito ampla, muito abrangente, muito profunda e feita, de novo, por uma empresa, né, reconhecida internacionalmente, independente. Então, é muito legal, assim, né? Muito legal porque, assim, para mim, aqui como uma pessoa que lida com o sucesso do cliente, é muito bom saber que a gente está bem colocado nessa avaliação, especialmente porque dá confiança para a gente que a gente está entregando para o cliente a melhor plataforma de tecnologia que eles poderiam ter acesso para desenvolver os programas. A gente lida com empresas, né, muito grandes, líderes dos segmentos que elas atuam, e eu sei que elas precisam ter plataformas que sustentem e suportem o desenvolvimento de programas de experiência do cliente e do colaborador para esse nível de exigência de empresa. Então, para mim é uma coroação assim, importante e me dá a tranquilidade que a gente está servindo bem os nossos clientes também. Só não resta aqui dar parabéns, né? A gente sabe o quão difícil e é uma chancela, né? Acaba ali assim. Eu sou bom mesmo. Exatamente. Avaliação independente, muito bom. Então, vamos falar agora do CES Week chegando. Eu queria saber o seguinte, eu queria que você fizesse um spoiler, contasse um spoiler um pouquinho de como é que vai ser sua palestra, qual o tema que você vai utilizar para deixar todo mundo naquela curiosidade. Mas não fala todo não, só deixa curioso. Bacana, Camila. Então, vai ser um prazer essa participação nossa na CES, porque eu vou estar representando a medalha aqui num papo com um dos conglomerados, né, dos maiores conglomerados de beleza do mundo, como eles mesmos se anunciam, né, a empresa de gente que encanta a gente, que é o Grupo Boticário. E eles são cliente medalha, eles têm um programa super complexo, né, o grupo tem um portfólio de 9 marcas, para vocês terem uma ideia da complexidade, né? São 9 marcas, canais digitais físicos, estão mais de 1.700 cidades no país, 4.000 pontos de venda físicos hoje, tem uma estrutura que tem, né, lojas próprias, franquias, representantes. Então, é um programa super extenso, é um time muito dedicado e a gente vai ter a oportunidade aqui de ouvir o case através da voz do gerente, né, que é o gerente de dados, experiência do cliente deles, que vai contar aí um pouco dos segredos, os bastidores desse programa, de como é que é fazer CX numa empresa líder no segmento enfim, de um programa tão complexo e vocês vão provavelmente notar que ele fala com uma naturalidade incrível do programa, como se fosse simples fazer, mas tem muito esforço ali, muita gente dedicada diariamente a fazer a experiência do cliente das marcas, dos clientes das marcas do Grupo Boticário ser cada vez melhor. Olha então aí. É isso, eu estou bem animado pro dia lá do evento. Tá vendo? Ficou curioso? Porque eu quero saber o que o Grupo Boticário faz. Para mim, o Boticário é uma referência. Então, quer saber? Se inscreva agora no nosso site, o www.cesxweek.com.br e fique sabendo de tudo que está acontecendo nos bastidores. Mas agora, eu já quero fazer a segunda pergunta, né? Dos bastidores, não, do evento. Já estou falando dos bastidores, do evento. Mas já queria fazer a segunda pergunta. Vamos lá, não, acho que a gente tá aqui, se deixar a gente vai conversando um tempo.
papo. não é muito gostoso falar de CX e a gente sempre tem muita a aprender e muito a compartilhar. Eu acho que essa é uma das missões do CX Week e é muito bacana ter esses profissionais sempre como uma referência, né? Verdade. Eu queria aproveitar aqui, a gente já está chegando no fim do nosso bate-papo, mas eu queria poder aproveitar você aqui, Gustavo, como especialista, para falar um pouquinho sobre o futuro do CX. Tá? A Medalha ela é uma empresa de vanguarda, né? E empresa de vanguarda, eu sempre falo que tem que estar olhando ali para o futuro, né? E o que você vê como sendo a próxima fase da experiência do cliente? Bacana, Eric. A nossa visão aqui do futuro de experiência é a personalização das experiências, né? É como é que a gente pode fazer com que cada cliente nosso tenha acesso àquela experiência que está mais aderente às expectativas que ele tem naquele momento, que isso é super importante também, né? Ou seja, é a gente ser capaz de permitir que os nossos clientes conheçam tão bem os clientes, né, os seus clientes, a ponto de conseguir formatar a experiência para aquela expectativa naquele momento, naquele canal, naquela etapa da jornada. É para isso que a gente está trabalhando aqui agora, com essa visão de futuro que a gente está trabalhando. A gente entende que é isso que vai ser o diferencial competitivo das empresas líderes no futuro, né? Ser capaz de oferecer cada vez mais o que cada cliente está esperando naquele momento e que quando no futuro ele vier a interagir com a gente de novo, que a gente saiba como é que a expectativa dele mudou e que a gente consiga ajustar de novo a nossa entrega de produto e serviço para ele nesse momento futuro. Então, a nossa visão, o nosso trabalho aqui é como é que a gente pode usar a tecnologia para isso, né? Como é que a gente pode capturar mais sinais de uma maneira melhor, como é que a gente pode ser ainda mais preciso na geração dos insights, no entendimento profundo das motivações, do porquê que aquela pessoa quer aquilo naquele momento, por que ela toma uma decisão de compra, por que ela escolhe uma marca A e não escolhe uma marca B, por exemplo, né, garantir que todo mundo que precisa ter acesso na organização vai ter acesso a esse tipo de informação e gerar esses pontos de ação em tempo real, né? Fazer isso tudo e fazer isso tudo em tempo real para que seja útil e que seja um insumo necessário para as empresas poderem personalizar as ofertas. Então, resumindo tudo que eu falei aqui em uma palavra, para a gente o futuro da experiência é personalização. A gente, como área de CX, conseguir conhecer tão bem as pessoas a ponto de entregar praticamente uma coisa única para ela, né? Exatamente o que ela quer naquele momento da gente. Meu sonho de consumo, hein? Assim que conseguir ter. É a personalização em tempo real. Diga né? aí, muito É você rápido. conseguir tomar decisões Quando tá quente, acontecendo. está acontecendo, exatamente. Muito bom. Então, me diga uma coisa, para quem ficou interessado pela medalha, quer conhecer um pouco mais da plataforma, como é que faz, e também sobre você, quer conhecer mais quem é você, seu profissional, quer bater um papo com você, como é que eles conseguem te encontrar? Claro, Camila. Bom, para saber mais da medalha, acho que o principal caminho é o nosso site, né? O nosso site é o Medalha escreve com LLIA no final, né? Medalha.com. E se quiser falar comigo também sobre CX ou sobre a medalha, acho que o caminho mais fácil é acessar pelo LinkedIn, como meu nome está aqui no vídeo, para vocês, é Gustavo Suede. Lá no LinkedIn a gente pode se conectar e falar mais sobre experiência. Gustavo, eu gostaria de agradecer sua participação. Muito obrigada por fazer parte do CX Week. Nós estamos muito felizes de ter você nessa edição de 2023. Obrigado, Camila. Obrigado, Eric. Vai ser um prazer representar a medalha e trazer o case do nosso cliente Boticário aqui para o CSX Week desse ano. Obrigado mais uma vez pelo convite e nos vemos no evento. A gente que agradece. Bom, pessoal, é isso aí. Hoje nós conversamos com o Gustavo Suede, que ele é Customer Success Senior Manager, Latam da Medalha, que está no CX Week. 2023. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.